Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso espaço seguro para falarmos de dinheiro de um jeito leve, humano e sem julgamentos. Eu sou Juliana Bilha, especialista em educação e organização financeira. O meu objetivo é te ajudar a ter uma relação muito mais saudável, ter mais clareza na hora de organizar o seu dinheiro. Me diz uma coisa, hein? Você se considera aí uma pessoa de sucesso? Ou melhor, o que é ser uma pessoa bem-sucedida para você? Porque sucesso, essa palavrinha mexe muito com a nossa autoestima. Para mim, não existe uma pessoa que seja bem-sucedida em tudo. Em todas as áreas da vida, a pessoa tem sucesso. Eu penso que a gente vai ter sucesso à medida que a gente vai conquistando as coisas, né, que a gente quer, que nos faz bem, e não vai ser em todas as áreas. Em algumas áreas a gente não vai ter isso. Parece às vezes, gente, que o sucesso virou uma corrida invisível, né? Quase que uma competição silenciosa. Não sei se vocês sentem isso, onde parece que todo mundo está bem resolvido com a carreira, financeiramente, com o corpo, casamento, viagem, absolutamente tudo maravilhoso. Mas nem sempre é assim na vida real. E aí, se a gente falar sucesso, uma pessoa bem-sucedida, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Eu imagino que venha pessoa que tem muito dinheiro, artistas, né, que vivem aí em eventos chiquíssimos, que, enfim, pessoas que fazem viagens inesquecíveis, que são pessoas de sucesso. E eu joguei a palavra sucesso no Google e adivinha o que apareceu? Apareceu imagem de gente rica, pessoas em aviões particulares, pessoas em iates, pessoas com carros luxuosos. E isso diz muito da sociedade mesmo que a gente vive, né? O capitalismo trouxe muito isso, essa corrida desenfreada em busca de algo que ninguém sabe o que é, mas todo mundo está buscando sempre. Mas afinal, hein? O que é o sucesso? Para algumas pessoas, sucesso é ser feliz, mas aí precisa saber o que é ser feliz para você. Para outras pessoas é se sentir realizada. A mesma coisa, precisa saber o que te realiza. Quer ver um exemplo, gente? Tem bastante gente que acha que morar fora do país é um sinônimo de sucesso, né? Até porque brasileiro tem muito uma síndrome de vira-lata, que só ele que não é bom, todo mundo de outros países são ótimos. Mas eu percebo isso. Quer ver outra coisa? Quando eu morava no Brasil, há anos atrás, né? Eu trabalhei 15 anos em banco, e banco que lidava com pessoas de grana, né? Um segmento prime e tal. E eu montava a carteira de investimentos, então na minha carteira tinha milhões, assim, eu tinha gente com muito, muito dinheiro mesmo. E eu trabalhava de terninho, eu trabalhava de tailleur, roupa social, meia calça às vezes, salto, carro, unha feita, anéis, brincos e tudo mais. E as pessoas me julgavam uma pessoa de sucesso profissional, né? É engraçado isso, assim, porque pra mim eu não sentia isso. Eu tava extremamente infeliz fazendo o que eu tava fazendo, né? Pensa, eu tinha que oferecer o que o banco queria que eu oferecesse e não o que o cliente precisava ou que eu via que tinha uma necessidade. Então eu tava extremamente infeliz. Acho que por isso até que eu abri a consultoria, porque sou totalmente imparcial na hora de fazer o aconselhamento financeiro. Mas, tá vendo? As pessoas de fora achavam que eu tinha um X de sucesso que eu não via isso. Aí quer ver um outro exemplo aqui no Canadá? Quando eu me formei aqui, eu me formei em Financial Planning, a minha segunda pós-graduação. E um mês depois que eu me formei, eu arrumei trabalho num escritório aqui de alta renda, né, de investimentos e planejamento financeiro. E nesse escritório a mesma coisa, tá? Ia trabalhar toda cocotinha, toda arrumada. Tive alguns episódios de gaslighting que depois eu conto pra vocês em detalhes em outro episódio, mas é uma manipulação psicológica. Então foi péssimo, eu tive uma péssima experiência lá. E aí eu pedi demissão, saí de lá. E aí uma semana depois eu fiz entrevista no hospital, que eu já estava tentando fazer um tempo, e passei, né? Então eu saí de lá sem ter nada previsto, mas uma semana depois eu consegui o trabalho no hospital. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque no hospital
eu trabalho de scrub, eu trabalho de tênis, eu trabalho com cabelo com coque, não posso passar perfume, não vou com bijuteria. E eu sou muito, muito, muito mais feliz. Eu me considero uma pessoa de muito mais sucesso do que quando eu estava no escritório de planejamento financeiro e investimentos. Pensa. Então, obviamente é minha área e obviamente eu amo o que eu faço e eu falei, vou fazer de outra forma, né? Então eu tenho todos os meus trabalhos, consultoria, enfim, mentoria, comunidade, cursos e tudo mais. Então eu supro essa necessidade de outra forma. Mas no hospital eu sou bem mais feliz e, gente, pasmem, eu ganho mais no hospital do que eu ganhava num escritório toda cocotinha. Então pensa, o sucesso, será que ele precisa ser o que as pessoas veem de fora? Né, gritar para os quatro cantos do mundo, sou uma pessoa de sucesso, ou sucesso é o que a gente sabe, o que a gente sente orgulho de ter feito, orgulho de ter conquistado, porque eu me sinto muito bem sucedida lá no hospital e fazendo o trabalho como eu faço do que anteriormente. Então pensa. Aí eu tô lembrando aqui, quando eu me mudei para o Canadá, eu tinha dois pensamentos que eu falei, nossa, a hora que eu conquistar isso, eu vou estourar no norte e tal. Que o primeiro era ter a residência permanente. Gente, é muito difícil para o imigrante conseguir a residência permanente e depois a cidadania, né? Que agora a gente está esperando o tempo da cidadania. Então, isso pra mim era nossa, porque eu via as pessoas, ai, conseguiu PR, conseguiu PR. Eu falava, meu Deus do céu, quando isso? Quando? E a outra coisa era o inglês. Eu pensei, falei, putz, eu quero aprender inglês, eu queria aprender. Eu falei, putz, se eu ficar no Brasil, eu não vou aprender. Gente, pensa, nossa cabeça cheia de coisa, cheia de preocupação, não entra as coisas. Nem aqui, imerso, eu sinto que eu tô abafando no inglês, que depois eu vou contar, a gente vai ter um episódio também falando dessa autocobrança excessiva. Mas ainda assim eu falo, me viro, faço tudo que eu preciso fazer. Eu tive sucesso nessas duas conquistas que eu me propus a fazer. Então, acho que a grande questão é a gente entender o que é sucesso pra gente e não esperar a validação do outro para saber se você tem sucesso, se você é bem-sucedido ou não. Percebe? Né? Porque muda muito a visão. Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma visão de sucesso. Porque senão, gente, para falar a verdade, a gente enlouquece tentando se provar para o outro, tento provar que eu sou uma pessoa bem-sucedida, que você é uma pessoa bem-sucedida. É uma energia que a gente gasta que não volta e que não vale a pena o esforço. E aí é por isso que, né, que tanta gente está cansada. Sabe, tá no esgotamento. Eu li uma frase na internet que alugou um triplex na minha cabeça. Era assim, mais ou menos. Desejo o sucesso do outro, desde que eu também tenha. Então, cara, e aí eu falei assim, faz muito sentido, né? Porque eu desejo sim que a pessoa tenha sucesso, que a pessoa tenha um monte de coisa boa, mas eu quero ter também. Porque se eu não tiver, daí talvez eu não acho, não sei se eu desejo tanto assim. E aí, gente, acaba vindo a pressão financeira de parecer bem-sucedido. Essa prova social custa muito caro. Então você vai manter um padrão de vida que você não consegue bancar. Você vai manter uma casa que você não consegue bancar. Você vai manter viagens que você não consegue pagar. Você vai ter carro que você não poderia ter dentro do seu orçamento. Você vai ter a cobrança de sair com amigos que têm um padrão X, você tem que frequentar os mesmos lugares. E é uma tentativa inconsciente de provar, ó, eu tô aqui, eu tô vencendo também, ó, tá vendo? Eu também conquistei isso. E isso tem impacto direto na sua vida financeira. E o que acontece é que, assim, essa pressão de parecer bem-sucedido te afasta, muitas vezes, do que é importante para você, porque você começa a se distanciar do que você quer para parecer algo que você não é. Então, nesse ponto, gente, pensa, tanta gente apostando, né, em jogos de azar, loteria, perde mais dinheiro, mas na tentativa de ganhar, acaba metendo os pés pelas mãos e acaba viciando, se endividando, entrando num ciclo vicioso e numa condição financeira muito pior do que a que ela tinha. E tudo em busca de um atalho para esse sucesso que ensinaram pra gente. E pra ser muito sincera com vocês, eu tava pensando, né, sobre isso, aqui cá com os meus botões na minha vida. Hoje, sucesso pra mim, gente, é ter qualidade de vida. E para isso, eu tô mudando a minha rotina, a minha dinâmica de trabalho, os meus horários, para que eu consiga
ter, obviamente, a renda que eu preciso, mas que eu consiga focar mais na minha saúde física, emocional e espiritual. Porque no final, o externo ele não tem que definir como você se sente, é o interno. E se a gente não tiver bem colocada, bem posicionada onde a gente quer, onde a gente acha que vai ser o diferencial e o divisor de águas na nossa vida, não faz muito sentido, né? Então, hoje eu tô com esse foco, isso é sucesso, essa conquista, né, de conseguir fazer isso. Vocês, por exemplo, me veem lá no Instagram, pô, a Ju tá comendo legal, tá indo na academia, tá, enfim, tendo os estudos dela, da parte espiritual. Poxa, gente, isso pra mim vai ser muito sucesso, independente de ser sucesso ou não pra outra pessoa, percebe? Porque quando você aí define o que é sucesso pra você, você não fica correndo atrás do que é o sucesso do outro. Que é do outro, é do outro, que é seu. Não é, minhas amigas? Então, bom, pra gente encerrar, eu quero deixar um lembrete pra você. Pensa em tudo que você conquistou, que a sua versão de anos atrás nem imaginava conquistar. O sucesso não precisa ser barulhento. Você pode conquistar no seu ritmo, no seu tempo e na sua verdade. E eu quero te ouvir também. Me conta, deixa lá nos comentários o que é sucesso para você. Fala em uma palavra o que é sucesso para você. Lembra que aqui é o nosso espaço seguro para desenvolver autoconhecimento, então põe para fora e me conta lá nos comentários. E pra gente encerrar, vamos pro quadro queridinho Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto coisas aleatórias que aconteceram comigo, ou que eu vi, que eu li, que eu vivi e que me fez refletir. Não precisa ter nada a ver com o tema do nosso episódio, tá? Bom, gente, quem escolheu essa história foi o meu filho Guilherme. Eu tenho uma lista de histórias, porque assim, tudo que vocês imaginam acontece nesta minha vida. E aí eu mostrei pra ele, ele falou, deixa que eu vou escolher uma. E ele escolheu uma história. Ai, gente, eu não sei, às vezes vocês devem pensar que é mentira, né? Porque às vezes acontece comigo, eu falo assim, gente, se eu contar pra alguém, ninguém vai acreditar. Ninguém. Bom, vamos lá. Eu, como vocês sabem, trabalho no hospital, sou funcionária pública aqui no Canadá. E num belo dia, eu estava trabalhando no quinto andar. Lá eles chamam os andares por exemplo, quinto andar 500, o quarto andar 400, o terceiro andar 300. Eles chamam assim. Então eu estava no 500 e aí, na sala dos funcionários, eu tava lá linda e maravilhosa, eu reparei, várias vezes eu já fiquei lá, tá? Mas eu reparei que tinha uma foto de uma enfermeira, tipo em preto e branco, muito grande na porta, colada assim. E tava escrito embaixo assim, Always in our heart, que significa sempre nos nossos corações. Aí, gente, eu achei aquilo tão mórbido, eu falei assim, gente, a enfermeira, o povo colocou, beleza, ela faleceu, pensei, falei, ela morreu, e aí colocaram a foto dela como uma homenagem, mas eu achei meio mórbido, sabe? Tipo, o lugar que você vai todo dia, que você trabalha, a sala que você almoça, janta e tal. Mas eu falei, tá bom, uma enfermeira com uma carinha tão boa, sabe? De óculos e tal. E always in our heart. Tá bom, beleza. Aí passou, fui embora, várias vezes fiquei lá. Num belo dia que estou no 500, eis que eu tô indo da nurse station, onde as enfermeiras ficam ali, a recepção do andar, mas pro final, assim, do corredor, eu olho, e eu não enxergo muito bem de longe, tá? Mas eu olhei, e eu falei assim, gente, é a enfermeira morta. Na hora, nos microsegundos milésimos que a cabeça pensa, eu falei assim, ou eu tô vendo gente morta, tô vendo entidades desencarnadas nesse hospital, coisa que é uma faculdade que eu não tenho, ou, sei lá, gente, ou eu enlouqueci mesmo, real. E eu falei assim, o que eu vou ver? Eu vou ver se tem mais gente que alguém conversa com ela. Por quê? Eu queria comprovar que se só eu tava vendo ou se mais gente tava vendo. Só que no que eu tava indo e ela estava vindo, ela é muito pequena, juro, acho que ela bate no meu umbigo, assim. No que eu estava indo e ela vindo, ela foi falando alto com uma outra pessoa que estava atrás de mim. Então ela, ô fulano, não sei o que, precisa ver o quarto, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu virei para trás para ver com quem que ela estava falando e eu falei, bom, tem mais gente vendo, então
Eu acho que é a segunda opção, eu acho que eu enlouqueci mesmo, né? O que eu fiz? Eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível, não é possível. O que eu fiz? Corri pra essa sala de staff room. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Quando eu olho, isso aqui vai pro mural, tá? Então, se você quer ver, obviamente eu vou riscar o rosto dela, mas eu vou colocar tudo no mural. Gente, a hora que eu entro, que eu olho a foto, embaixo tá aquela frase, só que em cima, escrito até num negócio vermelho, mas tá escrito em preto, tá meio apagado. Tá assim, ó. Employed of month, que é funcionário do mês. Eu achei por meses que a enfermeira tinha morrido. E o pessoal tava zoando ela, tipo, de funcionária do mês. Mas, porra, gente, escreveu embaixo assim, ó, sempre em nossos corações. Eu falei, tá morta. E aí eu dei de cara com a mulher e eu levei um susto. Eu falei, não, eu não tenho preparo para começar a ver gente morta, entendeu? Eu não tenho. E aí eu comecei a rir sozinha e comecei a mandar, porque eu tenho uma amiga muito querida que trabalha no hospital comigo, e eu sei que ela é fã deste podcast, e ela vai morrer de rir, porque ela falou, quando eu contei pra ela, ela falou assim, Ju, eu também achei que a mulher tinha morrido. Eu falei, nossa, então eu não sou totalmente sem noção, né? Mas, gente, fala sério. Foram zoar com a mulher um cartaz, fizeram um cartaz dela. Ela é muito baixinha, ela é muito simpática, muito fofinha. E essa semana agora eu fiquei lá de novo e aí eu lembrei, eu falei, eu vou colocar na minha lista pra contar pra eles. E aí o Guilherme escolheu logo essa história. Então foi muito engraçado que eu fiquei me sentindo uma pateta. Aí eu juro pra vocês, ela passava, eu ficava olhando assim pra ela e ela é toda simpática, ela sabe assim? Ai, gente, não tem condição. Aí, beleza, tal. Então, assim, vocês vão ver isso no mural. E essa história foi muito hilária, tá? Então, foi isso que aconteceu. Eu matei, sem querer, a nurse do quinto andar. Bom, gente, se esse episódio fez sentido pra você, te fez refletir, compartilha. Compartilha tudo que faz bem pra você, pode fazer bem para outra pessoa. E não esquece de me seguir lá no Instagram, julianabilha.rad. Lá tem um destaque, que é o nosso podcast. Eu coloco tudo que tá acontecendo, todas as fotos do mural das histórias que eu conto aqui, tá? Então corram lá para vocês conferirem. E me segue lá no YouTube. Sim, abri um YouTube para o podcast. Então tudo vai para lá em vídeo. Então assim, se vocês querem olhar a minha fuça enquanto você me ouve, se inscreve lá no canal do YouTube, tá bom? E abaixo eu deixei aqui na descrição desse episódio todos os links dos serviços e projetos e tudo que a gente tem, e vou deixar para vocês, maravilhosos e maravilhosas, um cupom de desconto. Estamos em 2026 e você pode escolher como é que você vai passar o ano todo, se no perrengue financeiro ou resolvendo isso de uma vez por todas. Então eu tô deixando um link aqui só para quem curte esse podcast, pode usar esse cupom de desconto e fazer os nossos treinamentos, tá bom? As nossas mentorias, para você ficar craque na parte financeira. Feito? É isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau!